Professor, uma última pergunta que sempre me chamou muita atenção e que eu acho que no contexto de hoje é muito corajoso. O Viktor Frankl, ele propõe uma ideia de perdão. Sim. Como assim, né? Porque perdão sempre vai ter uma conotação, né, religiosa, né? Às vezes até a pessoa tem que perdoar porque se o cara é cristão, ó, se o Cristo perdoou, você tem que perdoar. E claro, né, mas assim, muitas vezes você vê que não é uma ação que a pessoa está madura para dar. Porque forgive, né? O perdão vem de doar, né? De dar, né? É um amor. Perdão acho que talvez seja a expressão máxima do amor, é perdoar. E aí, quando eu vi que tem um autor da psicologia, né, que entra nesse lugar de perdão e propõe isso como elemento de saúde mental, falei, cara, como assim? Como ele conseguiu fazer isso? Enfim. Você sabe, tem até inclusive um vídeo que ele originalmente está em alemão, mas acho que já tem legendado, que é um vídeo em 1989, acho que foi 89, quando teve a queda do Muro de Berlim. Sim, ali por ali. É. Ele foi convidado, ou 88, acho que foi 88, porque eles completaram 30 e tantos anos da libertação, era alguma coisa desse tipo, assim, mas isso foi nos anos 80 ainda. Tá. Ele foi convidado para um discurso público em Viena, falando, onde eles convidaram sobreviventes do Holocausto, outras personalidades, e ele foi uma das pessoas que foi falar. E ele fala sobre isso ali. E é uma coisa interessante, porque ele fala sobre isso desde o começo. Logo que ele sai, né, dos campos de concentração, por exemplo, muita gente não entendeu por que você voltou para Viena. Olha. Depois ir para América, né? E ele diz assim, por que eu não voltaria? Olha aqui. O que Viena me fez demais? E a mesma coisa ele fala sobre as pessoas. Olha. Sobre as pessoas. Ele tinha amigos que eram nazistas. Olha. E que depois, olha que coisa absurda, e que depois de tudo aquilo, ele voltou a falar com eles. Caramba. Livre. Interno. Ele tá né? leve. Então, ele chega a ser até criticado. Entendi. Por algumas pessoas por ter essa postura, como se ele como se ele fosse alguém que não tivesse levado a sério o suficiente, mas de forma alguma. De forma alguma. Ele é uma maturidade que às vezes a gente não está acessando, né? Porque ele aí volta nessa questão da escolha, do livre-arbítrio, porque ele diz assim, você não pode culpar um povo. Ele diz, Nossa, do mesmo jeito... Grandeza, hein? Do mesmo jeito que havia alemães nazistas, ele diz assim, houveram aqueles camponeses alemães que nos receberam quando a gente saiu dos campos de concentração. Havia guardas, ele diz, que salvaram a minha vida. E por outro lado, ele diz, havia judeus... Sim, que entregaram. Que se tornavam guardas. Né? Os capos, por exemplo. Sim. Mas mesmo nesse caso, ele diz, quem pode julgar? Ele diz, quem... no mesmo lugar, não teria feito a mesma coisa. Pois é. Por exemplo, se para eu salvar um familiar meu, eu tivesse que entregar um vizinho. Então, a postura dele, do perdão, tem muito a ver com essa noção de que a gente não tem condições de julgar. Porque ninguém pode dizer que no mesmo lugar não teria feito a mesma coisa. Olha só que coisa profunda. Sim. Né? E aí ele vai dizer que a gente precisa, então, desenvolver a capacidade de odiar as ideias ruins e amar as pessoas. As pessoas, isso. Pessoas são pessoas, né? Olha que coisa profunda. E aí vem a ideia de que, então, nem aquele que sofreu injustiça tem o direito de praticar injustiça. Sim. Nossa, o perdão puro isso. E entre outras coisas, aí eu acho que a grande... talvez a grande área da logoterapia que ainda não foi tão explorada, que é a noção que ele propõe de monantropismo. Porque ele diz, assim como o ser humano em um dado momento descobriu o monoteísmo, que existe um só Deus, a humanidade precisa descobrir o monantropismo, que só existe um ser humano. E ele entende que, na medida em que esse ser humano único, independente das raças, independente do gênero, independente das ideologias, se o ser humano entender que ele é um só, e ele adotar sentidos coletivos... Olha só.
sentidos comuns para a humanidade, a gente chega no que ele vai dizer que é um caminho para a paz entre os seres humanos. Olha, que incrível. Então, ele leva a teoria dele, e eu não vejo também nenhuma outra teoria psicológica que vá tão longe, mas ele leva a Tem um desdobramento logoterapia social, né? como uma proposta para a paz mundial. Paz mundial. Tem um É desdobramento. claro que muita gente olha para isso e fala, isso aí é assim, uma É, coisa sonho, utópica, romântico, né? romântico. Mas é um Não. sonho mesmo, né? Porque quando você... E ele é um cara que bebia muito das fontes da literatura, é o sonho de um homem ridículo, como vai dizer o Dostoiévski, né? A paz é o sonho de um homem ridículo. Sim, sim. Mas que se ela durar 1 segundo, já valeu a pena, né? Mas é interessante você pegar um autor da psicologia que pega a sua teoria e tenta transpor para esse nível, e né? vivencia isso. Né? E vivenciar. E muitas vezes, como a Melanie Klein, por exemplo, enlouqueceu as filhas, né? Ele, por exemplo, pelo contrário, ele ficou mais são, né? É muito legal você olhar, vamos dizer assim, a comunidade, vamos dizer, que surge em torno da logoterapia. Eu estou dizendo a partir de congressos e de... Esses dias, vou fazer uma parte aqui, né? Sem contar nomes, né? Mas eu estava conversando com um colega que estava me falando um pouco sobre esse cenário. Você, assim como eu e muitos outros colegas, a gente está aí tentando trabalhar nas redes sociais, né? Sim. E esse é um colega dessa área também da TCC e tal. E ele estava me contando alguns perrengues, vamos dizer assim, de falta de camaradagem mesmo e até de indo para um lado meio sombrio da coisa, sabe? De sabotagem e coisas do tipo. Tá. E eu perguntei, mas eu falei, mas quem? E ele me falou os nomes, eu falei, mas vocês são da mesma área. Como ele, você não viu nada. E na logoterapia eu não vejo isso. Pelo contrário. Porque acho que é contrário, entendeu? É muito pelo... Eu falei, pô, eu tenho um monte de incrível. colegas aí, a gente bate papo, um ajuda o outro, um divulga o outro. Quer dizer, os próprios terapeutas, eles também, de certo modo, E é aplicam. um né? conceito que tem, né? O pessoal da logoterapia conhece, que é de logo vivente. Olha, Porque é uma coisa que não dá para você usar só na teoria. Se torna uma filosofia de vida mesmo, aquilo ali. sim. E o pessoal que foi aluno do Viktor Frankl, o Frankl morreu em 97, então tem recente. muita gente ainda que foi aluno dele, que todos falam exatamente a mesma coisa. Que incrível, ele Né? conseguiu de quem ele era, contagiar. né? Enquanto pessoa mesmo, que ele era aquilo. Olha, Então é uma coisa muito legal mesmo, porque não é só teoria, sim. é prática, né? E isso é maravilhoso.